Olá, minhas queridas e estimadas alunas. Eu vou sempre dizer isso para vocês. É sempre uma alegria poder estar com vocês, poder compartilhar essas pequenas aulas, essas simples aulas, poder dividir com vocês um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, de tudo aquilo que eu me propus a fazer para ajudá-las. No início de mais uma etapa do nosso curso, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma palavra de esperança, de alegria. Dizer para vocês que não se desanime, não se preocupe com tudo que está acontecendo. Eu percebo assim que parece que algumas de vocês, não são todas, mas algumas de vocês estão um pouco desanimadas, inquieta pelo fato de estarmos tendo essas aulas, videoaulas, e não poder termos nossas aulas presenciais. Mas eu digo para você que não se preocupe, não se deprime com isso, não perca a esperança. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas é só um momento difícil, que também vai passar. E não é só você, não é só eu, não somos nós, mas é muita gente. É o Brasil, é o mundo que está passando por essa dificuldade. Mas como diz, os momentos difíceis, os momentos bons passam rápidos, mas os momentos difíceis também passam na mesma velocidade. E vai passar, com certeza vai passar. Nós estamos começando mais uma etapa e nessa nova etapa que vamos começar agora, entrar no segundo módulo. A gente percebe que cada dia que passa os estudos ficam mais interessantes, mas a responsabilidade também começa a crescer ainda mais. E nós estamos diante de algumas dificuldades, que é a falta da presença humana, é a falta do contato direto. Mas isso não pode ser um empecilho para continuar esse curso, para irmos adiante e colher bons frutos. Tudo isso vai depender de você, da sua boa vontade, da sua vontade de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor, de transformar a sua vida e alcançar os seus objetivos. Então, nessa segunda etapa agora que nós começamos a entrar, que nós vamos entrar no segundo módulo, as primeiras aulas do segundo módulo, nós vamos começar com microbiologia oral. A microbiologia oral, ela tem um peso fundamental no nosso curso. Tem um peso enorme na nossa vida profissional, no dia a dia do consultório e até mesmo na nossa vida pessoal. Então eu gostaria que você se atesse nos pequenos detalhes, nas entrelinhas, que buscasse, que olhasse todos os detalhes desses slides, mas principalmente que buscasse complementar na sua apostila, em outros livros, para que você possa chegar no final dessa parte sabendo muita coisa sobre os micro-organismos. Basicamente, microbiologia é o estudo dos micro-organismos. E micro-organismos são umas formas de vida que originalmente só poderiam ser vistas com o auxílio, primeiramente de microscópio, posteriormente com o microscópio eletrônico. Elas incluem bactérias, fungos, vírus, protozoários, algas unicelulares, viróides e prions. As principais funções do micro-organismo na natureza. Além do seu
importante papel como componente de microbiota residente de animais e de planta, em nosso dia a dia convivemos com os sendos utilizados pelo organismo fotossintetizantes para sua nutrição. Virtualmente, a energia para o desenvolvimento da vida na Terra é derivada, em última análise, a partir da luz solar. Áreas de estudo da microbiologia. A começar pela odontologia, estudo de microorganismos social, cárie dental e doenças periodontais. Na medicina e na enfermagem, das doenças infecciosas às infecções hospitalares. Na nutrição e gastronomia, temos doenças transmitidas por alimentos, controle de qualidade de alimento, produção de alimento, como queijos e bebidas. Na biologia, aspecto básico e biotecnológico, produção de antibiótico, hormônio, insulina, o GH, enzimas, as lipases e celulase, insumos, ácido álcool, despoluição, herbicida, pseudomonas, petróleo, filme, acinetobacter e etc. Na biotecnologia, o uso do micro-organismo com finalidades industriais como agente de biodegradação, de limpeza ambiental e etc. Temos também os micro-organismos naturais como vinho, cerveja, queijo, picles, vinagre, antibiótico, pães, etc. Paralelamente, não pode ser deixado de lado a importância dos processos biotecnológicos envolvendo a engenharia genética, que permite a criação de novos micro-organismos com as mais diversas capacidades metabólicas. Os micro-organismos desempenham também um importante papel nos processos geoquímicos, tais como o ciclo do carbono e do hidrogênio, sendo geneticamente importante nos processos de decomposição de substratos e suas reciclagens. Dentre os compostos utilizados como substratos, temos alguns de grande importância, atualmente o DDT e outros pesticidas, cânfora, etc. O carbono encontra-se na atmosfera primeiramente em forma de CO2. Quais são as formas das bactérias? As bactérias assumem várias formas. Bactérias redondas são os cocos, bactérias alongadas são os bacilos, bactérias espiraladas são os espirolos e bactérias que parecem vírgula são os vibrões. Aqui nós temos alguns exemplos: esporos bacterianos, os cocos, os diplococos, os streptococos, os estafilococos, as bactérias flageladas, os espirolos, os bacilos, os vibrões. Doenças infecto-contagiosas são as doenças de fácil e rápida transmissão provocada por um agente patogênico. O ser vivo ou o agente patogênico que as produz recebe o nome de agente etiológico ou causal. Em algumas ocasiões, para que se produza a doença, é necessário a intervenção de outro organismo vivente chamado agente intermediário, transmissor ou vetor. Os agentes patogênicos desse tipo de doença
Geralmente são os vírus, as bactérias e os fungos. Das infecções bacterianas, infectocócicas, etiológico, estreptococos, hemofílicos do grupo A, doença, faringite, estreptococos, escadatina, erisipela, período de incubação é de 2 a 4. Fonte de infecção, secreção nasofaringe. Transmissão, inalação de gotícula de muco ou saliva durante a tosse, espirro, aerosóis odontológicos. Período cerca de 10 dias. Muitas dessas doenças contagiosas talvez você nunca tenha ouvido falar ou conheça pouco, mas é importante que saiba pelo menos o agente etiológico e o período de transmissão, porque uma vez em contato a gente saiba pelo menos buscar o tratamento certo. Por exemplo, a difteria. O agente etiológico é o Coribacterium difterias. Período da incubação é de 2 a 5 dias e a transmissão dá-se por contato indireto através de objetos contaminados por secreções. Já o coqueluche, o agente etiológico é o Bordetella pertussis, nome esquisito, né? Período de incubação é de 7 a 10 dias. Fonte de infecção é a secreção da mucosa da laringe e dos brônquios de indivíduos contaminados. Período de transmissão, já bem mais longo, de 7 a 21 dias, sendo altamente transmissível durante o período catarral. O tétano. O agente etiológico do tétano é o Clostridium tetani. O período de incubação é de 3 a 21 dias, ou seja, se você se machuca de 3 a 21 dias para você ter os resultados, ou seja, o agravamento da situação. A fonte de infecção é o que? O solo, a poeira da rua, as fezes humanas e animais, e a transmissão é o objeto contaminado após terem entrado em contato com o chão. Penetram nos tecidos como perda de continuidade. Não há contaminação de um indivíduo para o outro. Portanto, quando nós cortamos o pé num pedaço de vidro ou espetamos os pés num prego enferrujado, nós temos de 3 a 21 dias para se manifestar o tétano. E é uma doença perigosa que pode levar à morte. A tuberculose. Período de incubação é de 4 a 6 semanas para a forma primária e de vários anos para a tuberculose pulmonar. Os períodos de maior risco são os de 6 a 12 meses após a infecção. Os sintomas são sudorese noturna, perda de peso, dor torácica, hemoptíase, que é sangue no catarro, fraqueza e inapetência. A transmissão, vias aéreas e objeto utilizado por indivíduos contaminados. O bacilo da tuberculose é mais resistente a desinfetantes químicos do que a maioria das formas vegetativas das bactérias. Infecções estafilocócicas. O sinal primário é o aparecimento de lesões supurativas, tendo como manifestações patológicas típicas a formação de abscessos.
Pode evoluir para uma sepsemia, infecção generalizada e a morte. Os estafilococos são responsáveis pela maioria das doenças operatórias. Fonte de infecção: pacientes contaminados ou portadores saudáveis. Período de incubação é de 4 a 10 dias. Infecções fúngicas: candidíase oral, agentes etiológicos, candidíase alba. Ocorre com mais frequência no palato, na mucosa jugal e labiais e no dorso da língua. É a doença mais comum no consultório odontológico. Apresenta-se como uma pseudomembrana esbranquiçada ou amarelada, sendo facilmente removida pela raspagem, deixando uma superfície sangrenta. O tratamento é realizado no local ou por via sistêmica com nistatina ou nisoral. A quelite angular apresenta-se como uma fissura radiais, partindo da comissura labial associado a eritema e, por vez, a placa esbranquiçada, e é causada pelo uso inadequado da prótese. Infecções viróticas resfriado. É uma infecção aguda contagiosa do trato respiratório superior. Agentes etiológicos: rinovírus. Fonte de infecção: propaga-se de um paciente a outro pela inalação de gotículas de espirro ou por secreções nasofaríngeas. A transmissão se dá um dia antes dos sintomas clínicos aparecerem, até a 3 dias depois de superada a doença. Agente etiológico: mocutim, tuberculose. Período de incubação de 1 a 5 dias, tendo uma fase aguda de 4 a 6 dias. A influenza ou a gripe, o agente etiológico é o vírus da gripe. Existem 3 tipos antigênicos diferentes para o vírus da gripe, designado por A, B e C, apresentando subgrupos. A infecção por um tipo não confere imunidade contra a infecção causada pelos outros 2. Ou seja, se você pega um tipo de gripe, você está também suscetível a pegar os outros 2. Você não vai ficar imune pelo fato de ter pego o primeiro. Fonte de infecção: propaga-se pela inalação de gotas de espirro. A transmissão ocorre a partir do aparecimento dos primeiros sintomas. Período de incubação de 18 a 36 horas. O sarampo. O sarampo é uma doença que já foi erradicada no Brasil e que nesses últimos 2 anos teve um grande surto. O seu agente etiológico, paramecovírus, altamente contagioso. Fontes de infecção: o período de transmissão é de 4 dias antes de surgirem os sintomas e até 5 dias após o desaparecimento desses sintomas, e se dá por gotícula de espirro e tosse. O período de incubação é de 10 a 14 dias. A rubéola é a responsável pelas malformações congênitas, tais como cegueira, surdez, anormalia vasculares, são as complicações que acompanham esta doença, caso não ocorra o aborto. Recomenda-se que toda mulher no período fértil vacine
C. Contra a rubéola. Fonte de infecção: secreções nasofaríngeas de indivíduos contaminados. Período de incubação é de 12 a 13 dias. Mononucleose infecciosa, doença febril provavelmente causada por um vírus semelhante ao da herpes. A fonte de infecção: a transmissão se dá pelo contato direto com as pessoas infectadas. E o período de incubação é de 2 a 6 semanas. Herpes simples é uma doença infecciosa aguda, sendo uma virose bastante comum no homem. Agente etiológico: o vírus pode ser de dois tipos. Tipo 1, HVS1, considerado agente etiológico de infecções bucais, e o tipo 2, que é o HVS-CH, considerado agente etiológico das infecções genitais. Observação: atualmente sabe-se que tanto o tipo 1 como o tipo 2 pode provocar infecções em ambas as localizações. O HSV pode sobreviver por 2 horas na pele, por 4 horas em superfície plástica e por até 3 horas em tecido. É bom tomar cuidado. Pode também provocar infecção ocular, mas não consegue atravessar a pele íntrica. O herpes simples primário atinge criança entre 6 meses a 5 anos de idade, em forma de pequenas vesículas amarelas, podendo ocorrer nos tecidos orais. A sintomatologia caracteriza-se por lesões inflamatórias que envolvem para ulcerações superficiais por toda a mucosa bucal, acompanhada de dor, febre, irritabilidade e linfadenopatia regional, ou seja, a inflamação dos linfonodos. Regride em 2 a 3 semanas. Deficiência adquirida, a famosa SIDA ou AIDS, caracteriza-se pela imunodepressão e pela destruição do linfócito T4, que são células que acompanham a resposta imune do organismo. Isso leva ao aparecimento de infecções graves, oportunistas e neoplasias, principalmente o sarcoma de Kaposi, que é uma espécie de um tipo de câncer que dá nos tecidos moles, na mucosa jugal, na mucosa nasal. O agente etiológico é o retrovírus humano, atualmente denominado de HIV, uma imunodeficiência vírus. Fonte de infecção: o vírus HIV já foi isolado em todas as secreções orgânicas, sangue, sêmen, secreções vaginais, saliva, lágrima, leite materno, fluido cérebro-espinhal, fluido amniótico e urina. Porém, sua transmissão somente ficou comprovada através de sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno. Portanto, a transmissão do vírus se dá por variação de parceiros sexuais, transfusão sanguínea e uso compartilhado de agulhas e seringas pelos usuários de drogas.
Comprovadamente, os alimentos, a água, picada de inseto, cumprimentos e abraços não são considerados fonte de transmissão do vírus HIV. E um dos piores de tudo é o preconceito que ainda são grandes na sociedade. Com relação à saliva, não há caso documentado que comprove que a saliva seja o veículo de transmissão. Os indivíduos denominados portadores assintomáticos, aqueles que possuem o vírus HIV, mas não têm manifestações clínicas da doença, são considerados epidemiologicamente o grupo de maior risco para a transmissão da doença. Na odontologia, o profissional e o pessoal auxiliar estão mais expostos às contaminações com fatores que estejam relacionados com o sangue, tais como acidente com instrumentos, perfuro cortante, contaminados durante o ato operatório, contaminação de unhas feridas ou corte nas mãos da equipe ocorrida fora das atividades clínicas. Hepatite. A hepatite por vírus é uma doença infecciosa aguda que pode ser causada por vários tipos de vírus, agente etiológico, vírus do tipo A, B, C, D, E e G. As formas virais mais conhecidas, pesquisadas epidemiologicamente importantes são os do vírus A, B e C. Fonte de infecção: hepatite A, via foco oral e remota possibilidade de transmissão parental, ou seja, através de injeção na veia. Hepatite B, via sexual, parental, sangue e hemoderivado perinatal, procedimento cirúrgico, odontológico, soluções de continuidade da pele e da mucosa. Hepatite C, através de sangue. Observações importantes. O cirurgião dentista e toda a sua equipe devem ter como norma a vacinação preventiva contra rubéola, hepatite B, tuberculose, tétano, paciente soropositivo. Estar atento às possíveis manifestações bucais relacionadas à infecção pelo HIV, tais como herpes simples, sarcoma de Kaposi, candidíase bucal.